Olá pessoal, eu sou o Rogério e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma etapa muito importante que antecede o processo de construção e elaboração da sua monografia, do seu TCC ou do seu artigo científico, que pode ser utilizado também em outras áreas, profissões e também outras etapas como os cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Nós vamos falar do pré-projeto. Isso, o pré-projeto de pesquisa consiste em realizar a síntese da sua pesquisa posterior, onde você irá colocar e dividi-lo em seguintes itens que são fundamentais no processo de elaboração do seu TCC, da sua monografia, e precisa estar bem claro e objetivo no seu pré-projeto. No pré-projeto, como todos nós sabemos, ele tem capa, de acordo com as normas da ABNT, contracapa, e você vai iniciando a partir dos objetivos, né? Ele é dividido, primeiramente, ele tem a introdução, que é a primeira etapa do pré-projeto. Em seguida, vem os objetivos, que são os objetivos gerais, e os objetivos específicos. Muitos alunos eles têm dificuldade em formular os objetivos gerais e específicos por conta de uma complexidade que na cabeça do aluno ele acha muito difícil, muito complicado ter que pensar qual é o objetivo geral e específico da sua pesquisa. Vamos dar um exemplo primordial de como você vai formular os objetivos. Os objetivos ele tem que estar no verbo infinitivo. Então, por exemplo, quando você vai falar sobre redução da maioridade penal, você pode colocar assim, o objetivo geral, realizar uma análise sistemática da redução da maioridade penal. É uma discussão geral, onde você vai discutir a respeito, de forma geral, do tema e vai aprofundar isso nos objetivos específicos. Os objetivos específicos, por exemplo, você pode estar utilizando também a mesma estratégia, que é o verbo no infinitivo, onde você vai especificar o que você vai abordar no seu trabalho de forma estratégica. Quando você tem uma dificuldade de elaborar os objetivos específicos, aconselha-se, primeiramente, você pegar o sumário do seu pré-projeto, ou seja, o que seria esse sumário? Que seriam os tópicos que seriam abordados na revisão, na fundamentação teórica ou revisão de literatura, como você preferir. Por exemplo, conceito de maioridade penal. Aí você vai botar lá no objetivo específico, conceito A redução da maioridade penal. Realizar uma discussão específica sobre a maioridade penal. Aconselho você colocar mais ou menos uns 3 itens, no máximo, né, no mínimo, de objetivos específicos do seu trabalho. Você acabou de fazer o objetivo específico, aí tem aquela discussão mais acirrada, que é a justificativa. E geralmente o aluno ele sabe o porquê ele está realizando e que ele está fazendo aquele trabalho, mas ele não tem uma ideia de projetar isso na escrita, na produção textual da justificativa. A justificativa, como a própria nomenclatura diz, significa que você tem que dizer por que você escolheu aquele tema para ser abordado no seu trabalho de conclusão de curso, que é no seu TCC ou na sua monografia, né? Geralmente, existe uma fórmula generalizada que você pode estar empregando na sua justificativa, como é essa que eu vou passar para você aqui agora. Por exemplo, este trabalho justifica-se pela tentativa de criar um material bibliográfico inovador para a comunidade acadêmica. Ou seja, você está expressando ali que você quer que o seu trabalho, que a sua pesquisa, ele tem um anseio de contribuição para toda a comunidade acadêmica e para aqueles que desejam aprofundar-se nos estudos relacionados à sua temática de abordagem. Geralmente a justificativa a gente costuma no pré-projeto fazer entre um parágrafo, no máximo 2 parágrafos, de cada parágrafo de 4 a 5 linhas. Você tem que procurar na sua escrita
quando você for construir um parágrafo, seria ideal você ter no mínimo 4 linhas e no máximo 5. Não pode ter menos de 4 linhas porque vai ficar um vazio. É como se você não tivesse uma ideia central para poder se expressar ali especificamente. Depois da justificativa, tem outra questão que é descobrir o problema da sua pesquisa. O que seria o problema da sua pesquisa? O problema da pesquisa seria uma pergunta, um questionamento, uma pergunta central, generalizada, que tem que estar no pré-projeto e é a partir dali que você vai desenvolver o seu TCC, a sua monografia, o seu artigo, até mesmo a sua dissertação de mestrado. Eu costumo colocar um parágrafo de 4 linhas e na última linha você colocar uma pergunta obviamente com um ponto de interrogação. Por exemplo, a redução da maioridade penal tem sido discutida ao longo de décadas pelos doutrinadores especialistas. Neste sentido, esta pesquisa possui o seguinte problema. 2 pontos. De que forma é possível compreender a dinâmica e o funcionamento da redução da maioridade penal? Ponto de interrogação. Parou por aí. Não há mais necessidade de você se prolongar na questão problema da sua pesquisa. Então essa é a pergunta central que vai nortear e que vai dar a diretriz do problema da sua investigação científica. Vamos partir para uma outra etapa que também é fundamental, que precisa ter no pré-projeto, e alguns orientadores pedem para colocar, outros não, mas quando se trata de artigo científico, esse tópico específico ele não precisa ter no seu pré-projeto, que é a hipótese. A hipótese nada mais é do que a resposta dada ao problema que você formulou da pergunta anterior, da questão problema do seu pré-projeto. Então você vai só colocar de forma generalizada, falando do tema, de modo geral, do tema, respondendo o problema da sua pesquisa. Depois da hipótese, nós vamos ir para o corpo do trabalho, que é o pré-projeto, ou seja, que é a fundamentação teórica, que é o desenvolvimento do seu trabalho de pesquisa. Então, para que ele possa ficar perfeito, ele possa estar sincronizado com todos os tópicos acima, eu aconselho a você dividir a fundamentação teórica em 5 tópicos, e nesses 5 tópicos, cada tópico que você desenvolver, pelo menos uma página para cada, para que fique 5 páginas certinhas, ou seja, 5 laudas da linguagem das normas técnicas, que é da ABNT, né? E cada tópico específico, geralmente, parte do que você colocou no objetivo específico vai se transformar em título na sua fundamentação teórica, e você vai desenvolver ali colocando os doutrinadores, ou os teóricos, os autores, para formular a citação, que pode ser dividida em citação direta e citação indireta. Vamos abrir aqui um colchete para explicar o que seria a citação direta e a indireta. A citação direta seria aquela em que você pega a ideia do autor na íntegra, ou seja, o copia e cola do livro, ou da internet, ou de um artigo científico de uma revista, e coloca ali. E nela você vai colocar o recuo de 4 centímetros à esquerda, certo? Tamanho fonte número 10 da letra, e vai colocar o autor e data e o número da página da onde você retirou. Se for o livro, o número da página do livro; se for de uma revista, o número da página do artigo da revista; e se for da internet, não tiver número de página, só tiver uma, você coloca a página 1, que significa que você pegou da página principal, da onde você retirou ali o conteúdo. Então essa é a citação direta. A citação indireta, ela se caracterizaria, por exemplo, como uma paráfrase de uma ideia de um livro, ou seja, você não pegou na íntegra, você leu, e aquilo que você compreendeu, você transportou com suas próprias palavras ali para o seu trabalho. Então, essa é a citação direta, que geralmente é segundo fulano, para fulano, 2011, de acordo com Beltrano, e assim sucessivamente.
A única diferença é que na citação indireta, ela não possui um número de páginas para você colocar ali, a não ser que o seu orientador ele venha solicitar isso para você. Então, toda sua fundamentação teórica foi estruturada nos 5 tópicos e você colocou ali as citações que deveriam ter para poder fundamentar o seu trabalho. Depois da fundamentação teórica, você vai fazer a metodologia. A metodologia é importantíssima no pré-projeto, pois é ela que vai caracterizar qual foi os meios, qual foi o método que você utilizou para realizar a sua pesquisa. Então, se for revisão bibliográfica, você vai colocar: este trabalho de pesquisa caracteriza-se por uma revisão bibliográfica onde foram utilizados livros, artigos e sites especializados da internet. Ou seja, ali você fez uma pesquisa, como de modo geral acontece, de uma revisão bibliográfica simples. Você pode dizer que é uma revisão bibliográfica e uma pesquisa descritiva, ou seja, onde você vai descrevendo o que vai acontecendo dos resultados dos seus estudos ali. Ou pode ser um estudo de caso, como na área de administração, por exemplo, você pega um trabalho específico relacionado a uma empresa. Então você vai colocar: esse trabalho de pesquisa caracteriza-se por um estudo de caso, onde foram coletados dados da empresa XXX, obtidos através de um questionário que foi aplicado aos funcionários da empresa e assim sucessivamente. Então esse seria o estudo de caso. Se for metodologia, um estudo de caso e uma revisão bibliográfica, você vai especificar que é um estudo de caso e uma revisão bibliográfica. Por exemplo, no serviço social, utiliza-se muito a pesquisa de campo. Então você vai colocar a metodologia de pesquisa adotada nesse trabalho de investigação científica caracteriza-se por uma pesquisa de campo, onde foi realizado uma visita a um estudo em uma instituição X, aplicado o questionário com X perguntas e foram respondidas através dos funcionários XX e assim sucessivamente. Então, essa seria a metodologia que você teria que colocar no seu pré-projeto para que o seu professor ele venha compreender aquilo que você deseja fazer na sua pesquisa de modo geral. Depois da metodologia, você vai colocar o cronograma. Tem aí na internet vários quadrinhos, tabelas que você pode colocar o cronograma. O cronograma é importante que ele vai especificar a data de entrega, a data de apresentação, a apresentação do trabalho de forma geral e a apresentação do TCC, que é o projeto final. Uma das dúvidas que muitos alunos universitários possuem, até mesmo alunos de cursos técnicos que também precisam fazer TCC, seria a conclusão. Não possui conclusão num pré-projeto, porque é uma pesquisa que ainda está em andamento. Então, você vai colocar as referências, que devem ser de acordo com as normas da ABNT, em ordem alfabética, e vai encerrar o pré-projeto, vai formatar o pré-projeto de acordo com as normas da sua instituição ou da ABNT, e irá encaminhar para o seu orientador, que irá seguidamente fazer a leitura do seu pré-projeto e fazer as correções que precisam ser realizadas, que isso acontece muitas das vezes, e ele vai dizer se aceita ou não o seu tema para que você possa dar uma continuidade no seu projeto final, que é o TCC, a monografia, o artigo, que é o trabalho de conclusão de curso de modo geral, ou de mestrado, ou de doutorado. Então essa foi a dica que nós formulamos hoje nesse vídeo, que é uma vez por semana que a gente vai colocar um vídeo para vocês explicando tudo sobre TCC, monografia, e também vamos fazer outras discussões relacionadas ao debate de variedades, de modo geral, que a gente possa estar discutindo aqui nesse canal. Ele vai ser com cunho para universitários, para metodologia de pesquisa, mas também a gente vai abordar outros assuntos com outros vídeos futuros, debates aqui para a gente poder estar discutindo tudo isso com vocês e estar explicando como é o funcionamento do nosso canal, a fim de conscientizar, a fim de tornar mais fácil a vida de vocês com relação
aos trabalhos acadêmicos e discussões de modo geral. Eu agradeço a todos vocês, eu espero que vocês curtam esse vídeo e compartilhem com outros universitários que estão em fase de elaboração de TCC, monografia, trabalhos acadêmicos, encontra-se num momento muito difícil da sua vida e precisa de um auxílio, de uma discussão a respeito do assunto, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.